dia. Novamente uma felicidade muito grande estar com os camaradas aqui, com as camaradas aqui. Olha, nós hoje, sem dúvida nenhuma, eu quero concordar com a mesa aqui, no início, quando apresentou que hoje é um dia histórico para o nosso partido, porque nós estamos realizando nosso 4º congresso aqui em Minas Gerais, preparando as condições da gente chegar no congresso, do nosso 3º Congresso Nacional, e um partido que nasceu nas condições que nós nascemos, onde as classes dominantes montaram um conjunto de leis para impedir que um partido popular como esse surgisse, que mantém boa parte dessas leis para impedir que um partido popular como o nosso exista e cresça, e ao contrário do que eles querem, nosso partido é o que mais cresce nesse Brasil, camarada. E esse congresso se inicia já com uma dessas tarefas. Vejamos aqui que um camarada nosso que já foi embora, que estava aqui na mesa de abertura, camarada Bernardes, que é uma referência nossa, ex-preso político, torturado, luta a vida toda, aquela poesia do Brecht, né? Nós precisamos dos imprescindíveis, que é aqueles que lutam a vida toda, né? E ele ressaltou a diversidade do nosso congresso aqui. E eu quero começar, camaradas, destacando, primeiro, agradecendo a nossa companheira Imaculada, que está ali, ó, na cozinha. Companheira, queria uma salva de palmas forte para a companheira. A Imaculada, muito obrigado pelo apoio. Vamos lá que o nosso tempo está curto. Eu estou falando da Imaculada, que ela é moradora da Ocupação Esperança, faz parte também da unidade popular do núcleo nosso lá, constrói esse trabalho junto, e eu estou citando ela porque o nosso partido, camaradas, é o partido da Imaculada, é o partido da Rose, é o partido da Edna, é o partido das Marias, é o partido do José, é o partido do Bartô, é o partido do Guaraci, é o partido da classe trabalhadora e dos povos desse país. E nós temos que ter muito, mas muito orgulho desse partido que nós estamos construindo. Eu quero começar a análise falando da questão internacional, como está na nossa tese. E as companheiras, companheiros acompanharam isso na preparação do nosso congresso. Eu quero reforçar aqui. Nós vivemos uma profunda crise econômica, não nos esqueçamos disso. Nós vivemos dentro dessa crise do capitalismo uma disputa de hegemonia entre China e Estados Unidos, muito pesada, onde a China, que não tem mais nada de socialista hoje, só a história lá atrás, o nome do Partido Comunista da China, a bandeira vermelha ainda, mas deixou de ser, já há muito tempo, de construir uma república socialista popular. Hoje é um capitalismo de Estado, muito poderoso, monopolista de Estado, e vem crescendo com aquilo que é acumulado do socialismo, vem crescendo e disputando essa hegemonia no mundo com os Estados Unidos, que é outra grande potência capitalista que está em decadência há muito tempo. E essas potências querem domínio das regiões do mundo. Como que é essa disputa de hegemonia? É dominar economicamente, principalmente as regiões do mundo. E essa disputa é acirrada com a crise econômica. Por quê? Crise econômica quer dizer acirramento também da luta de classe, a grosso modo, da luta entre ricos e pobres. Essa luta é que guia o mundo, independente da vontade da classe dominante. A luta que desenvolve a história é a luta entre pobres e ricos, em termos gerais, entre as classes exploradas e as exploradoras. E isso está acontecendo de forma radical no mundo. Nesse sentido, camaradas, lembremos as saídas das classes dominantes. Uma delas, a guerra.
Nós estamos vivendo uma gigantesca guerra no coração da Europa, que é a guerra da Ucrânia. Por muito menos que aquilo se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Nós temos que nos alertar, porque nós estamos vivendo contradições parecidas com aquelas do início do século XX, quando a gente fala século XX, 1900 para frente, né? 1901 para frente. Naquele período, a grande crise econômica que se iniciou no início do século XX e ela estourou em 1929, ela só acabou em 1945. Como? Com o fim da Segunda Guerra Mundial. Precisou de duas violentíssimas guerras mundiais para desconcentrar a riqueza que estava tão acumulada naquele período. E eu estou falando isso porque a Segunda Guerra Mundial levou 60 milhões de vidas junto para poder acabar com aquela crise econômica. E hoje nós vivemos uma crise iniciada em 2008, que é uma crise tão quanto ou muito maior do que aquela. Então as consequências de uma crise econômica geralmente são gravíssimas para a classe trabalhadora e os povos. Por isso que nós temos que ter muita preocupação com essa disputa interimperialista, porque na Ucrânia tem nada de bom para os povos aquilo ali. É uma disputa entre Estados Unidos e China que está fantasiada pela Rússia de um lado e pela OTAN e a Ucrânia do outro. E quem está morrendo é o povo ucraniano. E ali nós levantamos a bandeira da autodeterminação dos povos. O que é isso? Não tem que ter intervenção de país nenhum para impor democracia ou qualquer modelo para nenhum país. O próprio povo do país é que tem que tomar os rumos do seu país. E o povo ucraniano tem plenas condições, a classe trabalhadora ucraniana tem plenas condições de apontar aquele rumo. Por isso que nós somos contra essa guerra e contra todas as guerras imperialistas. A guerra que nós defendemos é a guerra de classe, a guerra revolucionária, a guerra da classe trabalhadora e dos povos pela sua libertação. Mas isso chama-se revolução. E esse processo, ao longo da minha intervenção, eu também quero falar. Segunda questão, o risco de fascistização. O camarada também que falou mais cedo já ajudou, porque ele falou sobre isso. E percebam que nós estamos vivendo isso no mundo. Nunca nós tivemos tantos países no mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, com governos ou grandes movimentos nesses países de orientação fascista. E o que é o fascismo, camaradas? O fascismo é a ditadura terrorista do grande capital. É quando esse grande capital quer continuar acumulando com lucro, explorando, aumentar a exploração sobre os trabalhadores e os povos, mas tem resistência. Porque nós estamos vendo no mundo lutas, camaradas. Não sei se todos e todas repararam, porque a grande imprensa vai divulgar muito pouco isso, mas a classe operária nos Estados Unidos se levantou, a classe operária metalúrgica, e declarou greve em várias fábricas lá dos Estados Unidos, parou a produção no coração dos Estados Unidos. Isso está acontecendo agora, para aqueles que dizem que a classe operária não existe mais. No principal país capitalista do mundo, a classe operária está lá se levantando, tamanha força que obrigou, pela primeira vez na história, o presidente dos Estados Unidos foi a uma greve, tem que falar com os operários, tamanha força do movimento desse. E o medo das classes dominantes de um movimento desse crescer, se estender por todos os Estados Unidos, e se isso acontece, alastra para o resto do mundo, porque o que acontece nos países principais imperialistas de ruim, alastra para o resto, mas é o que acontece de bom também. Então a influência das lutas populares também é o medo deles, e por isso fizeram e estão fazendo os movimentos. E o que estão reivindicando esses trabalhadores e trabalhadoras? Aumento de salário, direitos, contra reformas antipovo, contra as políticas neoliberais. Então vejam que está firme esse movimento. Não é momento de recuo, é momento de articular lutas. Foi naquele país que nós vimos Vidas Negras Importam, não se esqueça. Grandioso movimento. Qual era o discurso dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos? Matamos Malcolm X, matamos Martin Luther King, acabamos com o Partido Panteras Negras,
vidas. Olhemos assim, porque se a gente olhar a história sob o ponto de vista do fascismo e das classes dominantes, nós vamos ficar de cabeça baixa. Nas lentes que a gente vê na televisão, do que a gente ouve nas rádios oficial, nós vamos ficar de cabeça baixa. Olhemos a realidade, o que está acontecendo no mundo. E esse processo de fascistização, camaradas, é para tentar impedir esses avanços. A repressão, as polícias, o aparato militar delas, dos exércitos, está sendo voltado para conter as massas populares que estão se levantando. E esse período de fascistização acontece por lá e também por aqui. Mas rapidamente, trazendo para cá, América Latina. Vou falar de África agora porque não vai dar muito tempo, mas lá também está acontecendo movimentos anticoloniais importantes, embora também tenha a presença do imperialismo. A Rússia, por exemplo, está presente ali, tentando articular e moldar o rumo desses movimentos, mas estão acontecendo lutas anticoloniais para expulsar a França, porque ela tem presença até hoje dentro da África e está tendo luta do povo africano. Que o espírito de Thomas Sankara, dos grandes nossos, de Agostinho Neto, de Samora Machel, esteja nesses processos de luta para que esse povo consiga alcançar, continuar a etapa que foi feita de luta para acabar, explodir o colonialismo e conquistar o socialismo por lá. Mas trazendo aqui para nossas Américas, nós estamos vivendo também tentativas de golpe por aqui. Primeiro, nós vimos no Equador agora um movimento diferente dos últimos anos, onde foi exportado do México, ou importado do México para lá, um narcotráfico extremamente armado, e interviu nos processos eleitorais e matou um dos candidatos à presidência da República, que estava em 4º lugar nas pesquisas, e que mexeu com todo o processo eleitoral, inclusive por lá. Nós vimos no Peru que o governo legitimamente eleito foi destituído, e tem um ano que o povo peruano está na rua. Milhares de lideranças peruanas foram assassinadas, e um ano de mobilização que o povo não se rende, lutando contra esse golpe. Nós estamos vendo como que a coisa também se dá na América Latina de forma diferente. Aparentemente nós estamos vendo, eu estou dizendo aparentemente porque nós não temos ainda todos os elementos, mas aparentemente o que nós estamos vendo na Colômbia, primeiro que lá não é aparente, é tentativa de golpe que está acontecendo. Lá tem centrão também no Congresso, estão se articulando as classes dominantes para derrubar o governo do Petro e da Francia Marques, primeiro governo de esquerda eleito na história da Colômbia, e estão trabalhando para derrubar esse governo. Só tem que você veja uma diferença de lá para aqui no Brasil. Lá também é um governo social-democrata, de conciliação com a burguesia, mas percebam que possível, o que é a aparência que eu estou falando? Que possivelmente estão querendo estar mais próximo do que a Venezuela fez e a Bolívia fez do que outros. E o que o presidente da República está fazendo? Convocando o povo para ir para a rua, para defender que as medidas, por exemplo, a expansão do ensino superior, uma das medidas lá, trazer o ensino superior gratuito para todo o povo, e aí pressão para impedir isso. Aí o que eles estão fazendo? O presidente da República vai para a cadeia nacional e diz: povo colombiano, vamos para a rua para defender as mudanças, e o povo está indo em massa. Dia 27 agora foi o último grande ato. Acompanhem na internet, porque a nossa imprensa aqui também parece que nada acontece na América. Liga lá aquele jornal nacional lá, parece que do nosso lado aqui fala dos Estados Unidos, Europa e tal, e parece que não existe nossos irmãos e irmãs latino-americanos como nós. A América Latina sempre está em convulsão, e ela está vivendo uma convulsão social e uma disputa, e eu disse, acirramento da luta de classe. Então, acirramento da luta de classe, obrigado, companheiro. Acirramento da luta de classe não significa vitória de um lado ou do outro. Acirrado. Se está acirrado, um lado avança uma hora, outro lado, a resposta também acontece. Isso que está acontecendo aqui nas Américas e no mundo. Mas aqui está acontecendo isso. Não vai ser fácil que nossos povos assumam o volante desse carro. Nós vamos
para muito. E o povo colombiano está seguindo esse processo. Então saudemos o povo colombiano. Trazendo aqui para o Brasil, camaradas, objetivamente, as lutas que nós temos na nossa frente. Primeiro, todos os presentes nesse congresso tenham consciência de uma coisa: nós não podemos perder o foco da luta central. Um partido precisa ter uma leitura nítida da realidade, objetiva, para saber o que é a tarefa fundamental que a sua militância precisa desenvolver. Eu quero reforçar aqui: não é à toa que está aqui o Partido Antifascista do Brasil. A principal luta que nós temos hoje é dar continuidade à luta para derrotar o fascismo no Brasil, para prender Bolsonaro e os generais golpistas, principalmente no 8 de janeiro. Essa luta é fundamental e central. Nós temos que colocar essa luta na frente, porque esse enfrentamento não está vencido. O Bolsonaro só se tornar inelegível é muito pouco. Muito pouco. E por que então os outros não se tornaram também inelegíveis, como esse Nicolas fascista daqui, como esse Cleitinho que é senador, sabe? Como essas quadrilhas, como o próprio governador aqui do estado, que todos são golpistas, fascistas e trabalharam para impor um golpe fascista aqui no Brasil. Então isso precisa acontecer. E isso não acontecerá sem o povo ocupar as ruas, sem mobilização popular. E nós precisamos jogar a favor disso, camaradas. Não é à toa que a nossa Executiva Nacional se reuniu e tomou uma decisão muito importante, que eu quero trazer para o conjunto dos delegados e delegadas aqui. Nós precisamos, dia 21 agora de outubro, nós vamos fazer uma grande jornada de luta nacional da Unidade Popular. Que não é momento de lutar, nós vamos continuar a luta política com eles, mas nós não vamos ser cúmplices dessa pasmaceira. Nós vamos ocupar a rua, como nós estamos fazendo já. Agitação, propaganda na rua, eu quero reforçar. Agora vamos fazer passeata. E se as passeatas ainda for pequenas, não tem problema. Nós queremos desencadear um processo de luta. E mesmo sem ter a força suficiente, porque nós temos que lembrar isso, nós não temos ainda o tamanho que a gente precisa ter, mas com o tamanho que a gente já tem, nós temos que fazer algo. Então nós estamos propondo força máxima, mobilizar o povo das nossas ocupações. Então, viu? Estou falando aqui para as lideranças das ocupações. Mobilizar o povo, cada casa em casa. Dia 21 é dia de luta. Convocar o povo das nossas categorias que nós atuamos, trabalhadores e trabalhadoras. Convocar os estudantes. Camaradas, eu quero saudar aqui uma grandiosa luta para aqueles que falam que o movimento estudantil morreu. Vocês estão vendo o que os estudantes da USP estão fazendo, camaradas? Os estudantes da USP, nesse momento, a maior universidade pública do Brasil, estão fazendo uma gigantesca greve de estudantes. Pensa um negócio desse, greve, são milhares de pessoas. Eles fizeram uma manifestação na rua, tinha mais de 20 mil estudantes na rua da USP, sabe? É desse jeito que está sendo a greve, a assembleia que você não consegue ver o final de tanto estudante lutando para aumentar as verbas da universidade, contra o governador fascista Tarcísio. Isso que nós temos que fazer. E a UP, nosso partido, está no diretório central dos estudantes lá e é uma das organizações que está à frente daquela. Isso que nós temos que fazer. O momento não é de recuar, o momento é de convocar mais e ir para o enfrentamento. Você quer outro exemplo? Companheira Rose que falou aqui. São 300 famílias, companheiro. Mais de 300 famílias. Sabe qual foi? Primeiro, antes da Rose até, sabe qual foi a maior liderança que organizou aquele povo lá para ocupar as terras lá em Betim? A necessidade. É isso, Frei? Exatamente. Foi essa. A necessidade. Foi essa. O povo ferrado, porque nós temos que lembrar o seguinte: o governo último fascista, junto com o seu fascista estadual aqui, detonou a vida da classe trabalhadora. Desemprego, preço dos
aparecer um partido revolucionário para lutar com ela, um movimento. Se ele não aparecer, sabe o que essa massa faz? O povão vai. Manda tudo para a casa do chapéu e vai lá e ocupe. É isso que o povo. Exatamente. E como nós, Até que pisar ligeiro. como nós somos um partido revolucionário, nós não pensamos duas vezes. Na hora que a gente ficou sabendo que o povo tinha ocupado, nós fomos juntos. E estamos lá resistindo junto. Tem companheiros do MLB que não puderam estar aqui porque estão lá junto com o povo. E esse é o lugar que o partido revolucionário tem que estar. Exatamente, Léo. Esse é o nosso lugar. E camaradas, fiquem ligados numa coisa: nossos núcleos em cada lugar tende a pipocar a ocupação urbana nesse próximo período no Brasil. O povo vivendo nessa situação, eu estou sentindo esse negócio, é igual na época da Isidora. Não é isso, Ed? Foi desse jeito, 2013, quando estava tendo aquelas manifestações lá no povão, uma parte estava nas manifestações de 2013, outra parte, 8 mil famílias ocuparam na divisa de Santa Luzia com Belo Horizonte, aqui a ocupação da Isidora, que a Edna é uma das lideranças. E estourou um processo de luta na região metropolitana, interior, Uberlândia mesmo, cheio de ocupação urbana. Então ficamos ligados. E a gente também... Já tem para os próximos dias, viu? Inclusive, é isso. Mas isso não pode acabar. Isso, cuidado. Vai ter outros esses dias, mas cuidado. Aí nos bastidores, aí nos intervalos, a gente troca ideia sobre isso. Mas o que eu estou falando é para a gente ter atenção. E uma parte delas a gente mesmo são os que puxam. Nós montamos um partido, camaradas, para rebeldia, para incentivar o quebra-pau, incentivar o povo a tomar rua mesmo, quebrar o pau, enfrentar a repressão e vencê-la. Porque esse povo lá de Betim, eu quero ressaltar uma coisa: eles foram lá e fecharam a 381, não é isso? É, 381, trancou a 381 toda. E eu quase caí aqui. Trancou a 381, chegou a polícia e começou a reprimir. Bala de borracha, tal, batendo, tal. O que as lideranças fez? Recuou um pouquinho e enfrentou a polícia. Foi pra cima e ficou 40 minutos resistindo. E não saiu. Entendeu? Nós temos que preparar o nosso povo para isso. Olha, uma das coisas que nós temos que aprender é a vencer a repressão. Isso é uma das coisas que nós temos que nos preparar e preparar o povo para isso. O povo, quando levanta a cabeça, não tem bala que vai segurar, não, meu. Não tem. E os revolucionários da nossa história sempre souberam, os verdadeiros sempre souberam fazer isso. Então nós temos que ser um partido de guerra da classe trabalhadora contra a exploração e a opressão. Nós somos isso. Então lembremos disso no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Outra questão, camaradas: nós lutamos pela prisão do Bolsonaro para abrir as portas da história, para apurar os 3 grandes genocídios: indígena, negro e das 2 ditaduras no século XX. Primeiro, falar dos povos indígenas. Nunca deixemos de falar dos nossos irmãos originários. Por quê? Porque eles foram os que melhor administraram essa pátria, essa região toda. Porque quando eles dominavam isso aqui, da melhor forma do mundo, não tinha guerra, pelo menos não como a gente conhece hoje. Não tinha fome, não tinha destruição do nosso meio ambiente. Então esses povos que inclusive sofreram genocídio, mas estão aí com muita força, crescendo, se desenvolvendo, não é à toa que tem mais gente batendo no peito dizendo: sou indígena. Isso é muito importante. Tomemos cuidado para a gente não reproduzir o que a burguesia fala. A indígena, morando aqui na cidade, é claro, nunca deixou de ser indígena. Indígena onde ele quiser estar, poxa. Tem mais de 10 mil, tem mais de 10 mil aqui. E é uma população que cresce e se fortalece. E nós temos que ser o partido dos indígenas e das indígenas também. Outra questão: uma justiça de transição para punir os responsáveis por esses crimes, esses genocídios, em especial da ditadura, e toda a violência que foi implementada contra o nosso povo, que permanece. Os entulhos da ditadura estão aí.
militar, por exemplo, o judiciário, por exemplo, as prisões, por exemplo, a tortura. Então, tudo isso são lutas que nós temos que fazer. Mas eu quero lembrar também, camaradas, que a luta contra o fascismo não se resume ao campo democrático. A luta contra o fascismo também tem que ir para o campo econômico. O que significa isso? Nós temos que fazer pressão nesse atual governo que erra. O atual governo federal está fazendo aliança com o Centrão, já fez, né? Inclusive para ganhar a eleição, mas está reforçando a aliança com o Centrão, com a direita, com os grandes empresários, e isso vai levar nosso país para o buraco de novo. Embora tenha melhoria de números, se você for olhar números, gente, aí tem, diminuiu um pouquinho o preço de alimento, é óbvio que tem diferença do último governo. Você vai olhando, desemprego caiu um pouquinho, tem diferença, é óbvio que tem diferença, mas é muito pouco. O governo popular devia fazer muito mais, e só vai fazer muito mais começando com a primeira medida, revogando tudo que foi feito de medida contra o povo pós-golpe de 2016. Por exemplo, revogar a reforma trabalhista. Isso é uma das bandeiras que nós vamos levar para a rua no dia 21. Revogar o teto de gastos, porque hoje ele chama arcabouço fiscal. O que é isso? Está estrangulando o orçamento do Brasil. É rico, o Brasil é muito rico, mas boa parte vai para pagar juro para banqueiro, juro e amortização para banqueiro, para especulador que já é muito rico ficar cada dia mais rico. É muito recurso que está sendo drenado para a dívida pública, e o governo está de cabeça baixa para a dívida pública e para os banqueiros. Então nós temos que ir para a rua para cobrar isso. E também revogação da reforma do ensino médio. Veja aí que o camarada aqui do nosso partido irmão do PCR disse sobre o Lema. Lema é um dos maiores bilionários brasileiros, e o governo federal acabou de entregar boa parte do MEC para uma fundação pertencente ao Lema. Esse cara, inclusive, ele é um dos formuladores da reforma do ensino médio. Esse cara não está entrando no MEC, os grupos dele não estão entrando no MEC para poder melhorar a educação pública e garantir a ampliação dessa educação pública para todo o povo, não. É para fortalecer o setor privado, para fortalecer as reformas antipovo ali dentro. Então, mais uma luta importante que nós temos que desencadear, camaradas. E caminhando aqui reforma da Previdência, para o final da minha intervenção, e claro, Gilvânia também, revogar a reforma da Previdência. Isso para quê? Para acumular força para as grandes mudanças estruturais que precisam acontecer no Brasil. Que mudanças estruturais são essas? As que estão no nosso programa da Unidade Popular. Programa esse que não é um programa da UP, é da UP também, mas é um programa histórico da classe trabalhadora e dos povos desse país. E nós precisamos não deixar essas bandeiras de lado. Ou seja, quero levantar aqui a importância da desmilitarização das polícias e fim das polícias como nós conhecemos hoje. Camaradas, um dado importante aqui: a militarização é tão violenta quanto o nosso povo preto e pobre desse país, que em 2022, guarda esse número, só a PM da Bahia, veja que a Bahia hoje é a PM que mais mata no Brasil, superou a do Rio de Janeiro. Só a PM da Bahia matou 1.464 pessoas. Pelo amor de Deus. Nesse mesmo período de 2022, todas as polícias dos Estados Unidos juntas mataram 1.200 pessoas. Só a da Bahia matou 1.400, mais de 1.400. Perceba um negócio desse. Esse dado aqui não está contando a polícia de Minas, a polícia de São Paulo, do Rio. Pense o genocídio que está acontecendo no Brasil. Permanente, todas que aparecem mais agora, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui acontece. Eu vim de Pernambuco essa semana, na cidade de Camaragibe, uma família inteira foi assassinada pela polícia, sabe, toda encapuzada e não vestida de farda, foi lá e matou. E os grandes meios de comunicação nem dizem que tem
disse que foi policial que matou aquelas pessoas. Então, nós temos que correlacionar o assassinato de mãe Bernadette, liderança quilombola de religião de matriz africana, como muito bem nos falou nosso irmão Luciano quando veio aqui na frente. Mãe Bernadette foi assassinada com 12 tiros no rosto. 3 anos antes, o filho dela foi assassinado com 10 tiros no rosto. Por quê? Porque não tem demarcação das terras indígenas e quilombola. Isso é bandeira que nós temos que defender também, camaradas. E justamente por ter uma polícia militarizada, como é, e essa militarização, nós não somos contra qualquer militarização. O Exército Vermelho, grandioso Exército Vermelho, que derrotou o nazifascismo pela primeira vez na história no século XX, o exército lá da União Soviética, era um exército militarizado. Só tem que uma militarização socialista, revolucionária, comunista, diferente, que é para a libertação dos povos. Então não existe. Agora, o tipo de militarização que nós temos aqui no Brasil é uma militarização de orientação fascista, racista, patriarcal, antipovo, e é isso que está acontecendo. Então nós temos que levantar, camaradas, essas bandeiras com muita força. E dia 21 nós vamos levantar pela desmilitarização das polícias, convocar o povo pobre que sofre a violência da polícia para ocupar a rua. Nós temos que fazer isso. E camaradas, temos que defender a bandeira da reforma urbana, readequar as cidades para o interesse da maioria. Ocupação é uma parte da luta pela reforma urbana. Reforma urbana é ter cultura para o povo todo, é ter educação para o povo todo, é ter acesso ao esporte para o povo todo de uma cidade, é ter direito à cidade. E camaradas, começando pela moradia, o censo do IBGE mostra 18 milhões de domicílio vazio, 8 milhões sem teto. Camaradas, isso é o capitalismo no século XXI. Se você pegar todos os sem teto e botar para morar nas grandes propriedades que estão abandonadas, sobra 10 milhões de propriedades abandonadas. Esse é o capitalismo. E essas pessoas não estão morando e vivendo dignamente, não é porque não tem condição. Está aí os imóveis. É porque a ótica do capitalismo é antivida. É lucro na frente, o resto que se lasque. E isso vai aumentar se a gente não lutar para mudar essa situação. Haja vista a importância que as ocupações espontâneas estão fazendo e o que o grandioso movimento de luta nos bairros, vilas e favelas está fazendo, que é ocupar e ir para cima essa grande propriedade que está abandonada. A mesma coisa nós temos que alertar para a reforma agrária. Tem, segundo o INCRA, condição, se você pegar só os latifúndios no Brasil, e nós não queremos só latifúndio, nós queremos mudar as terras do agronegócio, tudo, nós temos que mudar esse Brasil. Mas se você pegar, esse dado é do INCRA, só os latifúndios improdutivos dava para assentar 8 milhões de famílias sem terra, mas só tem 4 milhões de famílias sem terra. Então veja que sobra de novo, tanto no campo como na cidade. Então o problema é que não dá, não tem propriedade para fazer. E só vamos vencer isso com grandes jornadas de luta, pressão, mobilização. O povo tem que estar convencido que tem como fazer e o fará, quando tiver esse convencimento. E vai ser a última parte da minha fala, é falar desse convencimento. A reestatização das empresas que foram privatizadas, e entramos aqui, nós estamos em Minas Gerais, a Vale, camaradas, nós não podemos permitir que a Vale continue pertencendo à capital nacional e estrangeiro. A Vale tem que ser do povo brasileiro de novo, e nós temos que desencadear essa luta, assim como lutar para que a Petrobras não seja privatizada. Nós estamos aqui no Sindicato dos Petroleiros, e os petroleiros dia 3 agora farão uma grande luta nacional, e nós da UP temos que estar juntos em defesa da Petrobras, pela reestatização inclusive do conjunto da Petrobras, para ela ser 100% pública, que hoje ela não é mais 100% pública, embora seja uma empresa pública. Então são lutas para a gente fazer. Agora vejamos, camarada, o clima, né? No Congresso Municipal de BH nós falamos sobre isso, a luta pelo meio ambiente. Então eu quero reforçar isso aqui. Nós estamos vendo mudanças climáticas violentas. Eu estou usando o termo que é violenta. O que está acontecendo? Seca na Amazônia. Estava vendo uma reportagem da BBC que numa parte de
de um rio na Amazônia, morreram 100 botos de uma vez só, mais de 100 botos de uma vez só. Inclusive alguns botos são de espécies que estão praticamente extintas e morreram 100 de uma vez. Por quê? Porque uma parte do rio secou tanto que ficou meio represada, a temperatura da água subiu, morreu todos. Camaradas, nós temos que alertar para isso, que está em curso uma extinção. Nós estamos vendo seca na Amazônia, ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul está debaixo d'água. Vocês estão vendo isso? Na Líbia, a chuva e a inundação que fez, como arrebentou as cidades em várias partes do mundo. Nova York, nós vimos isso agora, né? E estamos vendo temperaturas impressionantes. Eu saí de Recife essa semana, camaradas. Foi a primeira vez na minha vida que eu saí do Nordeste, da cidade do Nordeste. Cheguei em Belo Horizonte está mais quente do que a cidade do Nordeste. Eu olhei esse negócio e falei, não é possível esse calor que nós estamos vivendo aqui, não. Então, camaradas, essa questão ambiental não é para a gente avaliar lá na frente, é para ontem. E nós temos que lembrar, são 890 mil pessoas atingidas por essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Inclusive o Frei Giovana também nos lembrou que 500 pessoas no Vale do Rio Doce se suicidaram nesse último período, fruto do crime da Vale, né? Então, como é que está conectada? Como que é aquelas mortes iniciais de Mariana? Aquilo é só o início. A morte continua, o rastro de morte, de sangue, de violência contra o nosso povo continua. Camaradas, essa é uma luta importantíssima. E para cima dessas mineradoras, e para cima dessas grandes empresas, tem o problema do meio ambiente. Vamos lembrar uma coisa: não é você deixar uma mangueira com a água vazando, que ali que você não viu direitinho, ali aí está acabando com a água por causa disso. Embora a gente também tem que cumprir o nosso papel, é óbvio, mas não vamos ser liberal. O problema não é esse. O problema do meio ambiente está sendo destruído não é o consumo das classes exploradas. O problema são as grandes empresas que estão fazendo o consumo de água que elas fazem. Só a Coca-Cola consome uma parte da água de Itabirito, como nossos companheiros de lá já nos informaram, né? Porque a Vale, que a mineração suga de água dos lençóis freáticos e destrói essa água que é muito cara para nós, para a nossa vida, sabe? Então é muito séria essa questão e nós temos que ter atenção em relação a isso e desenvolver nossas lutas. Por fim, camaradas, é fundamental crescer o nosso partido. Eu quero falar da parte do que é fundamental nesse momento: crescer o nosso partido entre as mulheres, entre a população LGBTIA+, entre o povo negro, entre a classe trabalhadora centralmente. Por quê? Porque a única classe de todas as exploradas que tem condição de parar o capital é a classe operária. Por que ela é o centro da luta? Porque é ela que pode paralisar o sistema capitalista. Como? Cruzando os braços. É poderosíssima a classe operária nesse país e nesse mundo. E o foco do nosso partido não é desconsiderar nenhuma outra coisa, mas o foco é a classe operária. Porque um partido, para ter força, precisa ter a classe operária consigo. As jornadas de luta se tornam muito mais poderosas com a classe operária. E aí o conjunto dos explorados e oprimidos junto. Então nós temos que dar grande atenção para o trabalho operário, camaradas. Nós temos que dar grande atenção para o trabalho sindical. E nós temos muita gente jovem, isso é muito importante, que está ingressando em categorias ou já está em várias categorias. Nós temos que voltar nossas atenção para, junto com o MLC, preparar as oposições sindicais. Boa parte dos sindicatos não são combativos igual os sindicatos petroleiros. Boa parte dos sindicatos é um bando de pelego. O que é isso? Aqui não faz nenhuma luta, não prepara a classe trabalhadora, não vai para o enfrentamento com o patrão, e precisa ir. E nós precisamos preparar jornadas de greve, de mobilização, e onde tiver greve nós temos que estar lá apoiando, mesmo que não seja o PEN que está convocando. Se tem luta, nós temos que estar lá, em especial greves que aconteçam. Então a gente tem que ter muita atenção para isso e ir para a greve e fazer uma intervenção, falar em nome da Unidade Popular e convocar os operários a
questão da revolução, camaradas. Eu quero finalizar com essa questão. Primeiro, nós estamos numa época que a propaganda do capitalismo na cabeça das pessoas é muito grande. Nunca tiveram tantos meios de propagação das ideias do capitalismo, as ideias neoliberais, as ideias do individualismo na cabeça das pessoas como nós temos hoje. Então nós temos que ter muita atenção com isso. E uma das coisas que é propagado para o povo é que a revolução é impossível. É um negócio de sonho, socialista, hein? Esse pessoal é um bando de sonhador. É bonito o sonho deles, mas isso aí tem a menor possibilidade de acontecer. E aí, camaradas? Por que nós temos que preocupar com a memória, com a luta por memória? Porque nós temos que conhecer a nossa história, do nosso povo e dos povos. Primeiro, quem fala que revolução não é possível desconsidera completamente a história, que é cheia de revolução. Muitas revoluções, milhares de revoluções, das mais variadas, e revoluções inclusive socialistas no meio delas. Só o século XX é permeado de revolução. Como chegou aquele povo explorado, tratado que nem lixo pelos Estados Unidos lá em Cuba, se organizou e tomou o poder naquele país, e está lá o nosso povo preto hoje. Eu falei isso recentemente. Me apresente qualquer país da América, nas Américas, que o povo preto tem melhores condições de vida do que Cuba. Qual? Qualquer país desses, Estados Unidos? Qual? Brasil? Qual que o povo negro, em seu conjunto, tem melhores condições de vida do que Cuba? E só tem por causa da revolução e do socialismo. A União Soviética foi construída com revolução. O Vietnã, o povo explorado, esmagado pelo imperialismo japonês, francês e estadunidense, se revoltou e tomou o poder e venceu a guerra do Vietnã e estabeleceu a República Popular socialista. A mesma China, antes de virar um país capitalista de novo, fez a maior revolução da história. Milhões de pessoas participaram daquele processo. As revoluções são reais. Agora eu quero falar do Brasil, do nosso país, camaradas. Nós temos várias experiências de revolução, e eu quero citar duas grandiosas. Uma dos nossos povos originários. Eu quero falar da Confederação dos Cariris. Estudamos esse processo de enfrentamento. O invasor europeu chegou pelo litoral, Bahia, onde é a Bahia hoje, dominou o Nordeste, litoral, e o Sudeste, né? Só tem que ele viu que tinha que avançar para dentro do território, porque era grande demais e tinha risco de outros tomarem. Aí o que acontece? No século XVIII, 1700, né, para frente, começa a entrar para dentro do território. Aí eles encontram os povos cariris e um monte de povos indígenas, onde hoje é o sertão do Nordeste. Esses povos falam assim: essa terra aqui é nossa, vocês não vão invadir. 30 anos de resistência, com armas totalmente rudimentares, muito inferior à arma do inimigo, conseguindo impor a derrota. Por 30 anos o invasor não conseguiu dominar aquelas terras, e mesmo quando ele começa a dominar, a guerra dura mais até 70 anos para eles conseguirem ter o domínio definitivo daquele território. Foi o nosso povo, nossos povos originários, que deram esse exemplo. Tem milhares de outras revoltas, eu estou citando, essa é uma. Foi um processo. Segundo, a grandiosa República de Palmares. Camaradas, aquilo não foi qualquer coisa, nós temos que estudar aquela experiência. Primeiro, foi uma república, porque juntou um monte de quilombo, conseguiu acabar com a escravidão numa região inteira do Nordeste, acabar mesmo, porque foi crescendo, os escravizados foram fugindo e foram juntando, praticamente não teve escravo mais naquela região de Pernambuco. Enfim, boa parte do Nordeste deixou de ter escravizado por causa da grandiosa República de Palmares. Essa república, no seu auge, camarada, chegou a reunir 20 mil pessoas. Aí a gente para assim: 20 mil pessoas, isso aí, será que é tanta coisa assim? Porque hoje você faz uma manifestação, vai 20 mil pessoas. Eu falei aqui, o pessoal estudando da USP juntou 20 mil pessoas, mas hoje, só para vocês terem uma ideia, naquela época, o estado do Rio de Janeiro inteiro tinha 8 mil pessoas.
indígena popular não conheceu o que era escravidão por 100 anos. Isso não é qualquer coisa. Nós temos que dar honra e glória a essas grandes revoluções, e em especial, inclusive, as nossas. Porque de Zumbi, de Dandara, dos Cariri, dos nossos povos originários tradicionais, da classe trabalhadora, que nós vamos fazer a grandiosa Revolução Brasileira nesse século XXI. E a última questão que eu quero colocar é o seguinte: dentro disso, camaradas, lembremos as tarefas, uma tarefa fundamental que o Lenin nos ensina. Lenin é um dos maiores líderes de uma das maiores revoluções da história, que foi a Revolução Russa. Mas ele não era só russo, era mundo, era a classe trabalhadora mundial. E Lenin nos traz uma questão muito importante do marxismo-leninismo: que o esforço do Partido Revolucionário, do Partido de Massa Revolucionário, como é o P, é fundir o movimento operário com o socialismo. É fundir o movimento de massa, a luta da massa, com a luta pelo socialismo. Essa é uma das tarefas nossas, companheiros, é vencer o que a burguesia faz, de colocar na cabeça do povo que não é possível mudar. Essa é a nossa tarefa: mudar a cabeça do povo e mostrar que é possível mudar sim. Tudo muda nesse mundo, inclusive a exploração e a opressão. Nós precisamos desenvolver isso. E, camaradas, nós não vamos conseguir vencer, porque a burguesia está 24 horas por dia fazendo esse trabalho de manutenção da ideologia dela. Ou seja, para a gente duplicar nosso partido, nós precisamos de trabalho diário, sistemático e constante. Coloque isso nas suas cabeças: trabalho diário, a luta pela revolução tem que ser construída todo dia. Trabalho sistemático, aquele que você, quando a gente chega com uma pessoa sistemática, aquela pessoa chata, sabe, que fica insistindo na coisa, não é isso? Pois é, no bom sentido do sistemático, nós temos que ser aquela pessoa, não a chata, porque o povo não pode achar a gente chata, ele tem que achar a gente boa pra caramba. Existe nunca. Ele tem que adorar a gente, então ele tem que ser gente boa demais. Mas trabalho sistemático, aquele que a gente não desiste nunca. Ah, de sofrer uma derrota, Léo, fomos disputar o DA e perdemos, e daí? Recrutou quantos? Recrutamos uns 10, então nós não perdemos não. Nós vamos ganhar. Entendeu? Disputamos o sindicato, poxa, igual lá em São Paulo, disputamos o sindicato, não ganhamos por 44 votos. E foi isso mesmo, 44 votos a gente não ganhou. Mas está montando uma porrada de núcleo da UP e do MLC na base do servidor daquele lugar. Nós perdemos? Claro que não. Então, camaradas, a gente tem que ter perspectiva revolucionária. Tudo que a gente está fazendo, ganhando ou perdendo, nós temos que estar ganhando. Ou seja, crescendo o partido, crescendo a influência da UP, crescendo a influência da revolução, e buscar montar núcleo da UP. Esse é o lugar. Núcleo da UP é a revolução no micro. É lá o lugar que aqueles camaradas que estão ali, eles não deixam os problemas acontecer e ficar calados. Eles são a revolução, eles são a revolta onde está. Núcleo da UP é para tudo enquanto é lugar nesse Brasil. E assim nós vamos avançar a luta para realmente construir o socialismo desse país. Sigamos, camaradas. Registrando aqui Frei Gilvander Leonardo Péricles, no 4º Congresso Estadual da UP em Minas Gerais, 30 de setembro de 2023. Direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Confia em Cristo.
Brasil para